Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Gerson, mais uma vez aqui, vamos para a nossa lição de número 7, para 18 de maio de 2025. O título da nossa lição é Eu sou a ressurreição e a vida. Esse título dessa lição é justamente, está aí aqui entre aspas, né, porque é uma expressão que foi retirada literalmente das Escrituras, no capítulo 11, do versículo 25, onde Jesus Cristo, ele expressa, eu sou a ressurreição e a vida. É capítulo 11 de João, que é onde está baseada aqui essa lição, e também ela vai estar mais baseada nas palavras, nos ensinos, ou nos diálogos entre Jesus e Marta, ok? Lá no local onde Jesus Cristo ele faz esse milagre extraordinário, que foi a ressurreição de Lázaro. Então lá tinha uma família, uma aldeia, onde existia ali uma família muito querida, muito amada do Senhor Jesus, que era Marta, Maria e Lázaro. Okay? Era uma família, 3 irmãos, provavelmente eles eram jovens, e não se sabe porquê, mas provavelmente também os pais deles devem ter morrido, acontecido algum trágico, ninguém sabe o que aconteceu, mas nessa família não existiam a matriarca nem o patriarca, somente esses 3 jovens, Lázaro, Marta e Maria. E o texto diz que Jesus Cristo sempre, quando, assim, nas passagens bíblicas, nós compreendemos que sempre Jesus Cristo, quando podia, ou estava na aldeia, nessa aldeia chamada Betânia, ele ia para casa dessas 3 pessoas, né, dessa família, onde ele era muito amado, ele era muito bem-vindo. Eles realmente eram amigos de verdade. Se você for olhar dentro do texto, no capítulo 11, quando Jesus Cristo ele soube, né, quando Lázaro morreu, o Senhor Jesus Cristo fala para os seus discípulos: vamos ver o nosso amigo. O nosso amigo dorme, né? O nosso amigo está morto. Então ele considerava Lázaro como amigo. Então o texto deixa claro que ele amava Lázaro e amava aí, no caso, as 2 irmãs dele também, né? Uma família muito amorosa. E nesse evento aqui, eu acredito que Deus, ele tinha essa família que era salva, ok? Tinha essa família que era devota, que acreditava que realmente ele era o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Mas existiam outras pessoas que deveriam ser alcançadas. E você vê que se Jesus Cristo quando ele foi chamado, quando ele foi informado de que Lázaro estava morto, ou melhor, de que Lázaro estava doente, ele não foi imediatamente ao encontro de Lázaro, porque Deus já havia planejado isso. Isso já estava dentro dos planos de Deus de realizar a ressurreição. Então o que que Deus faz? O que que o próprio Jesus faz? Ele espera, né, que Lázaro ele venha a falecer. E o melhor, ele só aparece 4 dias depois. Ou seja, tudo dentro do tempo de Deus. Tudo dentro do planejamento de Deus. Porque, como eu falei, Deus, o Senhor Jesus, ele amava aquela família. Amava Lázaro, amava as suas irmãs. Só que tinha outras famílias lá que deveriam ser alcançadas, que ele amava, que ele queria salvar. Mas ele precisava trazer um impacto profundo para que as pessoas cresçam. Você vê que uma das funções principais dos milagres de Jesus é justamente para comprovarem que ele é o Filho de Deus, que ele era divino. Era justamente provar a autenticidade do próprio de Cristo. Você vê como, por exemplo, nós como cristãos, você percebe que as pessoas, principalmente de nós que somos líderes, pessoas que são líderes, seja pastores, presbíteros, seja evangelista, seja pessoas líderes de departamento, as pessoas, mulheres de oração, de gente de círculo de oração, as pessoas esperam sempre algo sobrenatural da nossa parte. Elas sempre esperam mover, né, algo diferente, algo sobrenatural. Então, na época de Jesus, não era diferente. As pessoas esperavam de Jesus um milagre. As pessoas, quando nós executamos, oramos e o milagre ocorre na vida das pessoas, há uma expulsão de demônio, há uma cura divina,
o sobrenatural, há uma revelação, uma visão. Tudo isso te testifica que nós compactuamos, né, que somos servos de Deus e compartilhamos a divindade que Deus usa, nos usa. E isso testifica não só de nós, dá-nos autenticidade como líderes, como homens, que realmente tem a unção e o poder de Deus em nossas vidas. Então isso aí é muito importante. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele realizou esse milagre para que as pessoas, e esperou que Lázaro, 4 dias para ressuscitar Lázaro. 4 dias. A própria irmã dele, de Lázaro, ela diz para o Senhor, Senhor, já cheira mal, porque já está há 4 dias dentro do túmulo. Mas o Senhor Jesus Cristo esperou isso. Mas por que ele esperou? Por que Jesus Cristo já havia programado e fazer esse milagre, né? Deixar que ele estivesse já há 4 dias, né? Dentro de um túmulo. Gente, imagina para você, se você morrer e for ressuscitar, uma pessoa que é morta e acontece a ressurreição 2 dias depois, um dia depois, ou algumas horas depois, isso já é algo impactante. Agora você imagina isso acontecer com a pessoa já morta há 4 dias. Como que já está o estado da decomposição do corpo dessa pessoa? Então, já está em um estado bastante avançado. Então, o milagre de Jesus, nesse caso, traz um impacto muito mais profundo. Um impacto muito mais profundo do que um milagre que acontecesse imediatamente. Mesmo porque, imagina, a pessoa que morreu daqui a algumas horas vai ser ressuscitada. Muitas pessoas podiam até pensar que na verdade ela não teria morrido, né? Que tinha caído num sono profundo, alguma coisa desse tipo, né? Então Jesus Cristo ele precisava realmente que Lázaro estivesse morto, porque aí ele ia trazer o impacto do milagre, ia ser de uma dimensão muito maior, muito mais extraordinária, muito mais abrangente. Ok? Então, isso aí foi muito importante, porque você imagina, naquele período, as irmãs, quando Lázaro ficou enfermo, quando as irmãs elas deram remédio, fizeram o que podiam e nada curou. Aquelas irmãs procurou provavelmente os médicos da cidade, nada. Deve provavelmente também possa ter procurado pessoas que eram religiosas, pessoas que oravam, pessoas que clamavam por cura, e Lázaro não foi curado. Por fim, elas enviaram pessoas chamar Jesus que estavam distante 2 dias da cidade de Betânia, estavam, se não estou enganado, a leste do Jordão. Então Jesus Cristo estava distante daquele lugar. E ela manda chamar o Senhor Jesus, por quê? Porque não tinha mais recurso, não tinha mais o que fazer. Jesus era. A situação de Lázaro já era tão profunda, tão difícil, e Jesus era a última solução, era a sua última esperança para que Lázaro viesse ressuscitar. Então, diante de uma cidade, né, que não pôde fazer nada, diante de uns mestres religiosos que também não trouxeram solução para aquela enfermidade. Tu imagina, assim, sabe, Jesus Cristo passou vários dias, foi chamado, foi avisado de que Lázaro estava doente, mas ele esperou vários dias para depois ir para a cidade de Betânia. Então ele faz isso para que realmente os recursos ali próximos sejam buscados, os remédios, os doutores, os religiosos, para que as pessoas buscassem todos os recursos possíveis e quando nada realmente desse solução, ele viesse e trouxesse a solução. Para quê? Isso contribuía para trazer o reconhecimento, né? Ele realizando milagre, realizando o que ninguém realizou, fazendo o que ninguém fez, o que ninguém teve o poder e a autoridade de fazer. O nome dele, ou melhor, ele ia ser reconhecido, né? Pela sua autenticidade, seu poder e sua divindade. Agora, você imagina agora ressuscitar.
se as pessoas não puderam curar o Lázaro, tu imagina agora você ressuscitar uma pessoa que foi morta por uma doença e agora ressuscitar essa pessoa de uma forma ao ponto dela não ter mais nenhuma doença. Obviamente, ela ressuscita, o corpo dela é restaurado, a saúde dela é restaurada e essa pessoa 100% de saúde, com mais saúde do que antes, na verdade. Então, você percebe que a ressurreição, ela foi realizada para trazer um grande pacto. Primeiramente, a gente tem que entender que a ressurreição de Lázaro, ela visava alcançar pessoas, ela visava salvar vidas. Então, essa questão dessa ressurreição teve um impacto na fé e não só na cidade, na aldeia de Betânia, mas em toda a Jerusalém. Foi o milagre mais comentado, mais falado, que deram mais visão e muito mais credibilidade ao ministério do Senhor Jesus. Dessa forma, a partir de tantos outros e mais esse grandioso milagre, era mais uma prova incontestável da soberania e também da divindade de Cristo. É interessante você notar que esse livro, ou melhor, esse Evangelho de João, ele faz uma síntese, mais uma síntese dos principais milagres, dos eventos que trouxe mais impacto naquele período. Então, porque a gente sabe que é uma síntese, porque são 3 anos de ministério, né, do Senhor Jesus. Então, em 3 anos, não tem como você descrever isso num livro, de tantos milagres que aconteceram. Ao próprio Evangelho de João, no seu último capítulo, João diz que é impossível, né? Não teve como ele descrever, né, todos os milagres, os fatos, acontecimentos importantes que Jesus causou durante o seu período que esteve aqui na face da Terra. Então ele trouxe uma síntese e, obviamente, ele vai trazer uma síntese dos principais eventos, dos principais milagres, das principais doutrinas, né, ensinos do Senhor Jesus Cristo para a humanidade, ok? Então ele vai dizer, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Porque como é que ele traz essa expressão, eu sou a ressurreição e a vida? Porque Marta já não tinha, melhor, Lázaro já estava morto, não havia mais esperança para aquelas irmãs de que ela teria o seu irmão de volta. Obviamente, de seus demais parentes, as pessoas que estavam ali em volta, eles não tinham mais esperança. Então o Senhor Jesus Cristo, ele diz para essas pessoas que estavam sem esperança, para Marta que estava sem esperança, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Então Jesus Cristo vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. Primeiramente eu quero tratar sobre essa expressão eu sou. Essa expressão eu sou, só a expressão eu sou, se aplica à divindade. A divindade do Deus Pai, Deus Filho. Só que o Senhor Jesus Cristo traz essa expressão para ele. Eu sou. Por quê? Porque ele é uma pessoa divina. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas a primeira vez é interessante que você vê essa expressão eu sou, a primeira vez que é usada lá no Antigo Testamento, no capítulo 3, no versículo 14, onde no versículo 13 Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome, como que eu vou te apresentar para o povo de Israel? Como que eu vou te apresentar para Faraó? Como que eu vou te apresentar? E ele vai dizer, qual é o seu nome para que eu diga? Ele vai dizer, eu sou o que sou. E diga para Israel, o eu sou me enviou. Então essa expressão eu sou é uma expressão que o próprio Deus usou para a sua identificação. Ok? Eu sou. E no caso, o Senhor Jesus Cristo era a única pessoa que podia se identificar dessa forma. E isso causava uma grande revolta dentro do povo israelita daquela época, né, quando Jesus Cristo ele usava essa expressão. E ele realmente usou essa expressão várias vezes. Ele disse, no caso aqui, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida.
Em outra passagem ele fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. E por aí vai. Então ele usa diversas vezes essa expressão eu sou, que é aplicada somente à identidade. Nesse caso aqui ele está revelando, obviamente, a sua identidade divina. Aqui vai dizer, no caso, eu sou a ressurreição. O que é a ressurreição? Ressurreição é justamente voltar à vida, ok? Só que a crença, no caso aqui, a Marta falou, no caso Marta falou, Jesus Cristo falou para Marta, teu irmão há de ressuscitar. Obviamente que jamais passou na cabeça de Marta que Jesus Cristo iria ressuscitar a Lázaro naquele mesmo dia. Então, tipo, isso, ele já estava 4 dias, né? Já estava em estado, né, de decomposição. 4 dias já morto. Aí Jesus Cristo fala, teu irmão há de ressuscitar. Obviamente que se eu estivesse do lado de Jesus, também eu nunca iria imaginar que ele estaria falando justamente que ele ia ressuscitar Lázaro naquele momento. Ok? Então aí a Marta responde, eu sei que ele há de ressuscitar, que o Senhor há de ressuscitá-lo no último dia. Jesus Cristo fala para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo, ele ressuscita, ele tem a ressurreição, vai acontecer realmente. A Bíblia Sagrada tem a doutrina da ressurreição, que é desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Quem mais dialogou, quem mais falou e descreveu sobre a questão da ressurreição foi justamente o Senhor Jesus no Novo Testamento, o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo. Então existe a doutrina da ressurreição, que é desde do Antigo Testamento. Então, óbvio que naquele período, e até no dia de hoje, essa questão da ressurreição dos mortos divide opiniões. Muitas pessoas acreditam e outras não. Mas nós estamos tratando aqui nessa lição da ressurreição dos mortos. É para quem crê, é para quem acredita. Gente, lá no capítulo 14 de João, o Senhor diz, o eu sou, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando que ele é a verdade. Se ele está falando, se o próprio Senhor Jesus Cristo ele veio sanar as dúvidas pessoalmente das pessoas, não só pregar o Evangelho, mas testificar os ensinos do Antigo Testamento. Dentro do Antigo Testamento fala sobre a ressurreição dos mortos. O próprio Senhor Jesus Cristo aqui, ele descreve, ele testifica sobre a ressurreição de mortos. Então, se o Senhor Jesus Cristo, ele disse que haverá a ressurreição dos mortos, quem somos nós para duvidar? Se nós queremos que o Senhor Jesus Cristo, como falou, eu sou a verdade, se ele realmente é a verdade, se nós acreditamos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é a verdade, você pode ver que ele não fala assim, eu testifico da verdade, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Então, se ele é a verdade, nós temos que acreditar que, de fato, isto vai acontecer. A ressurreição dos mortos, ok? Só que é interessante que Marta vai dizer o seguinte, eu sei que ele há de ressuscitar. Marta não tinha dúvida nenhuma. As palavras de Jesus realmente entravam no coração e na mente dela. Ela guardava essa palavra. Porque existem pessoas que não guardam. Existem pessoas que não acreditam. Ela acredita em algumas coisas e outras não. Não tem como. O Senhor Jesus Cristo, nós temos que acreditar no que ele fala, em tudo que ele ensinou e que ele falou. Então, se ele fala que vai ter a ressurreição dos mortos, obviamente que vai ter. Mas ela fala para o Senhor Jesus o seguinte, eu sei que o Senhor há de ressuscitá-lo no último dia. Contudo, o Senhor já fala para ela, eu sou a ressurreição e a vida. É interessante isso, porque o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui? Ele está falando que ele é a própria ressurreição. Ele está falando que ele tem todo o poder nesse planeta. Ele tem todo o poder sobre o corpo, sobre a matéria humana. Veja que os homens, a ciência, não tem esse poder. Eu sei que a ciência, hoje a ciência, por exemplo, ela faz coisas que pode ser comparado a milagres, a coisas assim, extraordinárias, milagrosas, coisas que era impensável, né? A própria ciência, há 15 anos, há 30 anos atrás, vamos dizer assim, não acreditava, entre aspas, no que ela poderia fazer nos dias atuais.
Como, por exemplo, transformar o corpo de um homem no corpo de uma mulher. Transformar um homem numa mulher. A gente sabe que biologicamente a pessoa, ela que vem uma mulher trans, por exemplo, ela biologicamente ela é um homem. Agora, se você for olhar a transformação que a ciência hoje, o conhecimento humano, ele pode produzir no corpo de uma pessoa, isso era impensável, já sabe, há décadas atrás. Então, o Senhor, a ciência, ela tem esse poder de transformar. Agora, o Senhor Jesus Cristo, ele tem um poder de ressuscitar o corpo de uma pessoa, independentemente do período que ela já morreu, da decomposição que a pessoa sofreu, independentemente do seu estado. O Senhor Jesus Cristo está falando, eu sou a ressurreição. Eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade. Eu sou a própria ressurreição. Não precisa esperar nesse dia que está marcado a ressurreição dos mortos para que eu vá ressuscitar Lázaro, não. Eu posso ressuscitar ele agora. E deixa eu te falar uma coisa. Você tem hoje, o Senhor Jesus, ele tem o mesmo poder e autoridade. O que ele subiu, ele ascendeu aos céus, subiu aos céus. E hoje nós, como cristãos, e melhor dizendo, deixou nós aqui na Terra, como cristão, para dar continuidade ao trabalho que ele fazia. O trabalho de ressurreição, o trabalho de cura, o trabalho de libertação, o trabalho de expulsão de demônios. Hoje as pessoas se limitam muito à questão de expulsar demônios, a questão de orar para outras pessoas, orar para que as pessoas venham ser libertas, orar para milagres, sabe? Mas o poder de Deus e a autoridade de Deus, ele deixou nós como cristãos para darmos seguimentos ao trabalho que Jesus Cristo realizou enquanto ele esteve aqui na face da terra. Okay? Só que não vai ser de qualquer forma que a gente não tem condição de fazer os milagres que Jesus Cristo fez, sendo usado da mesma forma que ele foi usado, vivendo essa vida medíocre, né? Essa fé medíocre, esse cansaço, esse marasmo espiritual, essa devoção superficial. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O Senhor Jesus Cristo estava num nível de comprometimento pleno com o Senhor nosso Deus, com a obra. Estava em outro nível, em um nível espiritual, em um nível moral, em um nível completamente superior ao nosso. E eu não estou dizendo aqui que nós temos que chegar ao nível do Senhor Jesus Cristo, obviamente, para realizar o que ele fazia. Mas eu quero dizer que no nível que nós estamos hoje, para realizar os milagres que Jesus Cristo fazia, os feitos que Jesus Cristo fazia, nós não vamos fazer. Não tem condição. Nós podemos fazer os milagres de Jesus Cristo pela graça. Ele pode nos usar para ressuscitar, para fazer coisas extraordinárias. Tudo que ele fez, gente, tudo quanto Jesus Cristo fez aqui na face da terra, tudo nós podemos fazer. Nós temos que tomar essa autoridade, a autoridade de Jesus. Temos que tomar essa identidade. Temos que assumir, melhor dizendo, assumir essa identidade, a identidade cristã, a identidade de discípulo, a identidade de realmente de uma pessoa que está ali aos pés de Jesus, que realmente quer fazer os milagres, no nome de Jesus, quer realmente dar continuidade ao ministério de Jesus. Agora, não adianta, eu estou aqui, vivo a minha vida, preocupado com as coisas materiais. Eu não estou nesse nível, essa é a realidade. Eu não me dedico bastante, eu não oro bastante, eu não me esforço bastante, eu não me aplico bastante para chegar a esse nível espiritual de Jesus Cristo, buscando essa unção, esse poder, essa glória, para fazer os feitos que tem que ser feito. Mas o que pode, ou melhor, que podem ser feitos, podem. Eu não tenho nenhuma dúvida de que de fato nós podemos realmente realizar coisas extraordinárias, mas é preciso ter intimidade, é preciso lágrimas, é preciso choro, é preciso joelho
calejado, é preciso dedicação, é preciso realmente interesse verdadeiro pela vida das pessoas. É preciso verdadeiramente querer que fazer os milagres no nome do Senhor Jesus para impactar vidas e para que pessoas de fato se convertam e abandonem o pecado. Gente, tem pessoas que é que nem Tomé. Tem pessoas que é Tomé. É igual aquela, a gente fala, gente, igual crente Tomé, mas tem um monte de pessoas que é Tomé. A maioria das pessoas até que é Tomé, mas que nem Tomé. Tem que ver para crer. Tem que ver para crer, tá? Então, assim, os milagres, gente, não adianta, sabe? Assim, respeito muitas pessoas que não acreditam nos cristãos, né? Correntes de cristão que não acreditam no sobrenatural de Deus, mas o sobrenatural de Deus desde a antiguidade foi muito importante para justamente nascer a fé na vida das pessoas, para trazer um impacto na vida das pessoas, para que as pessoas creiam, sabe? Então os milagres, eles são muito importantes. Você vê que, no caso, Deus, quando ele faz aqueles milagres, lá ainda quando o povo estava no Egito, o Senhor Jesus Cristo faz milagre extraordinário ali, né? São chamadas 10 pragas do Egito, mas para que isso serviu? Ali está a obra da evangelização. Interessante que certa vez eu estava falando sobre isso, sobre a importância dos milagres que Deus fez lá no Egito para a propagação do seu nome, para a evangelização. E algum tempo depois eu ganhei um livro que falava sobre, no caso, evangelismo. O nome desse livro é O Desafio da Evangelização. E esse livro ele estava falando justamente isso, que os milagres que Deus fez no Egito foi justamente um protótipo, foi algo que foi realizado para a evangelização, é um tipo de evangelização, ok? Então Deus, assim como usou Moisés, o Senhor usou os seus discípulos, usou os apóstolos, tem usado a igreja, quer nos usar também, para que nós, de fato, venhamos dar continuidade nessa obra da evangelização. A obra da evangelização não é só pregar, não é só ensinar as doutrinas, ler as escrituras, não. A obra da evangelização, ela tem esse aspecto do sobrenatural. Mas por que a gente vê cada vez mais, pelo menos na nossa igreja, alguns milagres que já não acontecem tanto quanto antes? Porque, infelizmente, muitas pessoas elas estão decaindo no seu nível espiritual. São crentes, milhares de pessoas estão se convertendo, a igreja evangélica está crescendo cada vez mais, mas o nível e a qualidade dos cristãos estão muito abaixo. Você vê hoje, por exemplo, você fica impressionado, pessoas que são missionárias, né, pessoas que cantam em equipe de louvor, com roupa apertada, mostrando a marca da calcinha, e é uma carnalidade tal. Como que essas pessoas elas vão ser usadas? Pessoas com certos tipos de brincadeira, com certas... Então, gente, não vai ser de qualquer forma. Olha para o Senhor Jesus, olha para a obra que ele fez, olha o comprometimento dele. Não vou dizer que ele era uma pessoa que não ria, para que Jesus Cristo, eu tenho certeza que ele era aquela pessoa descontraída, aquela ria, que ele brincava. Ele sabe, não tem uma imagem do Senhor Jesus, como eu vejo a imagem de muitos crentes que se dizem santarrão, que de cara fechada, sabe? Eu não vejo Jesus dessa forma. Eu vejo Jesus como um homem, um céu de Deus, como o Cristo, como aquela pessoa que dialoga, que conversa, que interage, que ri, que brinca, em meio a toda essa obra da evangelização, as curas, os milagres, em meio a tudo isso. Ali havia um homem descontraído, um homem que amava, um homem que conversava, um homem que era simpático, um homem que tinha assunto, que conversava e interagia com aquelas pessoas, ok? Com todas as pessoas que estavam ali em sua volta. Então o texto áureo diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo de número 25. Diz aqui, no caso, quando a gente está falando aqui a ressurreição, eu já falei, voltar à vida.
No caso aqui, quando nós estamos falando eu sou a vida, né? Jesus está falando que é a vida. Então é muito mais do que essa vida física, do que esse corpo que precisa de respiração, de oxigênio, que precisa de roupa, de alimentação. Quando Jesus Cristo está falando sobre vida, ele está falando sobre a plenitude da vida, tanto no campo, abrangendo tudo, o campo físico e principalmente espiritual, ok? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele revela que, no caso, o corpo físico, ele é apenas a roupa do espírito, ok? João capítulo 6, versículo 66. O corpo para nada se aproveita, o espírito é o que vivifica. O espírito é o que permanece para sempre. O corpo, sabe, para nada serve. O espírito é o que vivifica, é o mais importante. Então, quando Jesus Cristo está falando sobre a questão, né, da vida, ele está falando sobre principalmente a questão espiritual. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, Deus tem todo o pleno poder sobre a vida humana, sobre o corpo humano, sobre a vida humana, no caso do espírito. Você vê que quando ele vai falar isso, ele trouxe o espírito de volta, e já tinha saído no caso. O Lázaro morreu. Depois que a pessoa morre, há a separação, né, do espírito do corpo. E o que Jesus Cristo faz? Ele traz a vida. Quando ele traz a vida, isso é muito sério, porque ele traz o espírito da pessoa de novo para habitar dentro daquele corpo. Então, é interessante isso que o Senhor Jesus Cristo faz, e imagina você pensar que você pode fazer isso também, sabe? Você pode fazer os milagres do Senhor Jesus Cristo, você pode vir a ser uma pessoa a ter essa autoridade espiritual de fazer milagres a esse porte, ok? Ele vai dizer assim, ainda que esteja morto, aquele que crê em mim no caso, né? Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, ele vai viver, ele vai voltar à vida por uma questão. Aquele que crê, aquele que acredita, ok? Aquele que tem um elo, que tem uma aliança com Deus. Ainda que esteja morto, viverá. Todos nós vamos morrer um dia, fisicamente. Mas um dia nós ressuscitaremos pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo e do próprio Senhor Jesus, da Trindade Santa. Então, nós estamos aqui, obviamente, por um período, por uma passagem. Acredito muito que nós estejamos aqui devemos cumprir a nossa missão da melhor maneira possível. Nós vamos passar. Esse corpo físico, ele diz respeito ao limite da vida humana. O corpo físico, ele diz respeito ao limite da vida humana. Mas nós temos o corpo espiritual. Nós temos o espírito. E esse espírito é o que vai permanecer para sempre, ok? Então você tem que... E aí, você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem cuidado, tem se preocupado, né, com a questão da espiritualidade, da vida eterna? Nós estamos tratando dessa lição falando sobre a vida eterna, sabe? Eu fico, gente, pensando como que tem crentes agora que estão envolvidos com o pecado. Crentes que parece que eu não sei, parece que crê, sabe, pela metade. Porque o crente que acredita na vida eterna, ele não vive no pecado. O crente realmente que acredita na palavra de Deus, ele não vive cometendo adultério, se prostituindo, cometendo crime, fazendo violência às pessoas, andando em fofoca, fazendo mentiras. Não, ele é um crente, sabe, piedoso, um crente fiel. Ele é um crente que sabe que essas atitudes, que essas ações vão fazer com que nós venhamos perder a vida eterna, o direito à vida eterna, o direito que nós, como cristãos, nós temos um direito. Nós temos direito à ressurreição dos mortos. Ah, mas não é pelo meu próprio poder, não é pelo que eu faço. É pela graça do Senhor Jesus. Mas, se eu continuo fazendo pecado, se eu continuo transgredindo a palavra de Deus, eu anulo essa graça. E as pessoas acham que não, que não. A graça vai permanecer sobre a minha vida. Eu posso pecar, pode aprontar, pode fazer o que for, e nada vai acontecer comigo. E muita gente vai ter surpresa. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus disse: e muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos. Em teu nome nós nos expulsamos demônios.
em teu nome não fizemos maravilhas? E o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. São pessoas assim como nós vemos aqui no dia de hoje. Brinca, apronta, sabe? Se prostitui, faz o que quer, adultera, e acho que não vai acontecer nada. Vai acontecer nada. Inclusive, nós temos aí, infelizmente, nas mídias sociais, toda hora pessoas, no caso, pastores, se envolvendo com traindo suas esposas. Nós vemos casos, infelizmente, até de irmãos, líderes, pastores, líderes, adolescentes, de jovens, por aí vai, se envolvendo com pessoas, no caso, crianças, praticando pornografia infantil, gente. Participando disso, meu Deus do céu. Eu não acredito que uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, ele possa viver uma vida devassa como essa, aprontando, fazendo, praticando tantos males, ainda mais com criança. E a gente fica realmente cada vez mais impactado com pessoas que a gente acha que é devota, acha que é crente, acredita que é uma pessoa que tem temor a Deus. E infelizmente nós temos tido algumas surpresas realmente que tem nos causado muitas dores, né? Então eu fico por aqui, não vou fazer mais um comentário porque realmente essa lição já está muito longa, já estou falando aqui há quase 40, mais de 40 minutos, eu não posso me alongar mais, mas Deus abençoe que você fique com esse vídeo, que de alguma forma esses ensinos possam contribuir para você, para a sua lição, para o seu aprendizado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.